Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário. João capítulo de número 6, verso 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que comer desse pão nunca mais terá fome, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. E para hoje nós temos o tema: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Para isto, quero fazer uso do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 8, verso de número 31 em diante. Está escrito assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus amados, o tema do pão diário de hoje, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, é mais um ensino de Jesus aos judeus da época e aos líderes religiosos que estavam com ele naquele dia. A Bíblia diz que ele começa a discursar, a falar sobre a sua missão, dizendo que ele era a luz desse mundo, e quem andava com ele estava em luz, e quem não andasse com ele viveria em trevas. E os judeus, ou os líderes religiosos, começam a indagar sobre a glória que havia em Jesus, sobre o seu testemunho e sobre a sua pessoa. Jesus começa a falar para eles que eles não conheciam a glória de Cristo porque eles não eram filhos de Deus. E eles batiam no peito dizendo que eram filhos de Abraão, mas Jesus diz: vocês não são filhos de Abraão, pelo contrário, são filhos do diabo. Porque se vocês fossem filhos do meu Pai, que é Deus, vocês saberiam que eu sou Cristo Jesus, o Senhor e Salvador de tudo e de todos. E a Bíblia diz que Jesus, indagando a eles, falando com eles, Jesus começa a mostrar a eles que eles precisavam, de fato, conhecer a glória de Deus e saber quem era realmente Cristo. E Jesus fala no verso 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus estava dizendo que a gente só seria discípulo dele se permanecesse na palavra dele. Não era se fosse filho de Abraão, não era se conhecesse, mas sim se permanecesse nos seus mandamentos. Então, para a gente ser discípulo de Jesus, nós temos que permanecer nos seus mandamentos. E ele disse mais ainda: aí depois que vocês permanecerem na minha palavra e serem meu discípulo, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. A partir do momento que eu conheço os mandamentos, a partir do momento que eu permaneço na palavra, aí eu conheço a verdade, que é Cristo Jesus. E essa verdade, ela me liberta de todo mal, ela me liberta de qualquer adversidade, ela me liberta de qualquer circunstância adversa. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Ele estava dizendo: como que nós vamos ser libertos, Jesus? O Senhor vai nos libertar se nós somos livres? Nós somos da descendência de Abraão. Aí Jesus disse assim: não, vocês são livres, vocês não são livres do que mais prende a humanidade. O quê? O pecado. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, Jesus está dizendo, ensinando a eles, que todos os homens que cometem o pecado estão escravizados no pecado e passam a ser servos do pecado. O homem diz: não vou beber, o diabo diz: vai beber sim. O homem diz: não vou adulterar, o diabo diz: vai adulterar.
A mulher diz, não vou pecar, o diabo diz, vai pecar, porque o pecado escraviza os homens, escraviza a humanidade. Não tem um homem, uma mulher na face da terra que consiga vencer o pecado sem entregar a sua vida, ou guardar os mandamentos, ou viver para Cristo Jesus. Ninguém consegue. E aí Jesus disse a eles, vocês são escravos do pecado, e quem comete o pecado se torna servo do pecado. Jesus disse mais ainda, ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Você sabe que na época que Jesus está falando aqui, usando o exemplo do escravo, do servo. O servo que era o trabalhador, que ficava na casa, ele passava um período trabalhando ali e ia embora. Mas o filho não, o filho fica para sempre em casa. Aí Jesus disse, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus estava dizendo, o servo, que é o pecado, ele não vai ficar para sempre na casa do seu coração, na casa da sua alma e nem da casa da sua vida. Mas o filho, sim, o filho quer ficar para sempre. E o filho é Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou e está vivo. Ele quer ficar para sempre no seu coração, não quer deixar o pecado ficar para sempre. E ele encerra dizendo, se pois o filho que fica para sempre vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez você já procurou libertação numa casa de recuperação, que é bom, é louvável e é digno e honroso o trabalho. Talvez você já procurou libertação nos remédios, nos médicos, no psicólogo, no psicanalista. Talvez você já procurou libertação na religião, e algumas religiões até maléficas, malignas. Talvez você já procurou libertação nos rituais ou em tantas outras coisas. Mas só o Filho do homem, o Filho de Deus, pode te libertar do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O servo não fica para sempre em casa, mas o Filho fica para sempre. E o Filho chamado Jesus quer ficar para sempre no seu coração. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Pão diário de hoje.